but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. So we call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Boa noite, irmãos. Shalom, paz. Tudo bem? Vocês estão bem aí? Depois desse momento maravilhoso de louvor. Estava ali atrás chorando com os meninos. A palavra diz, aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Por isso pulamos, cantamos, choramos, levantamos as nossas mãos e cantamos ao nosso Senhor. Obrigado, irmão. Te amo. Esse é o nosso jeito de ser igreja, irmão. Deus, ele não cabe dentro da caixinha. Não tem como formatar Deus, e graças a Deus por isso. Às vezes nós ouvimos as pessoas dizerem, sabe, como se entendessem a mente de Deus, porque Deus faz isso, fala assim, isso não tem como prever, não tem como controlar. Isso é maravilhoso. Porque se Deus, ele caber na nossa explicação, na nossa cabeça limitada, ele não é Deus. Para que ele seja Deus, ele precisa, sobretudo, ser impossível. Se Deus é possível, ele não é Deus, irmão. E às vezes, nós queremos colocar Deus dentro da nossa possibilidade. Deus vai ter o tamanho para você, de acordo com aquilo que você definir. Para mim, ele é o Deus do impossível. E para você? E é por isso que quando nós nos reunimos como igreja, em torno do nome do Senhor, primeira coisa é dizer para Ele o quanto Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E eu estou muito feliz, porque o Espírito ele foi conduzindo o louvor, as ministrações, os louvores, que é o que nós cremos, sobre aquilo que eu vou falar essa noite. Meus irmãos, se você pesquisar, você vai encontrar um dado muito preocupante sobre pessoas que têm deixado as igrejas. Diz que o número de desigrejados, tem até um termo para isso agora, são pessoas que dizem que creem, mas não querem mais fazer parte do corpo. E a Bíblia nos alerta sobre isso, porque muitas vezes nós queremos ter a nossa jornada com Deus à parte de Deus. E isso é fazer com que Deus entre numa caixinha, irmão. Às vezes nós pensamos que a caixa são as paredes, e muitas vezes é a nossa forma de pensar Deus. E nessa noite eu quero compartilhar algumas coisas sobre isso. Porque em um dos momentos que o Alê estava ministrando, ele falou algo muito interessante, é algo que nós podemos ver nos nossos dias, que se chama apostasia. E a apostasia, meu irmão, ela é sutil,
Porque uma das primeiras coisas que a apostasia vai fazer comigo e com você é fazer com que nós nos achemos sábios o suficiente para andar ou para servir a Deus segundo o nosso próprio conselho. Por que, meus irmãos, eu estou falando isso? Porque tudo aquilo que nós vivemos em Deus, tudo aquilo que Deus for falar para a sua igreja, é para a sua igreja. E eu não estou falando de paredes, eu não estou falando de placas, não. Eu estou falando sobre a igreja gloriosa do Senhor. Porque nós já falamos muitas vezes aqui, e eu vou repetir, Deus é coletivo. Aquilo que Deus falar no meu secreto vai contribuir e vai ser completado com aquilo que Deus vai falar no seu secreto. Você está aqui? Por quê? Porque ninguém tem tudo. Ninguém é profeta, apóstolo, mestre, evangelista, pastor ao mesmo tempo. E é por isso que Paulo, ele diz que Jesus, ao ascender aos céus, ele distribuiu dons aos homens, e os dons de Cristo são os 5 ofícios. Então, há alguns que o Senhor vai separar para fundamento, para o apostolado, outros como evangelistas, outros para cuidar de pessoas, outros para ensinar, outros para corrigir ali algumas coisas nos caminhos, são os profetas do Senhor. E quando nós olhamos para a carta de Paulo, em Efésios capítulo 4, nós vamos entender algo muito interessante. Tudo isso que Jesus fez, distribuindo seus dons aos homens, é para a edificação dos santos. Sabe quem são os santos, meus irmãos? Eu e você. A palavra santo não é aquele que nunca peca. Santo significa separado. Jesus no Getsemane, ele orou ao Pai e disse algo muito interessante. Ele disse assim: Pai, eu não peço que você os tire do mundo, mas livra-os do maligno. O que Jesus está dizendo ali nessa oração? É sobre santificação. Então ser santo não é ser separado das coisas, mas é ser separado para algo. É quando Deus me separa e te separa para uma missão específica. Mas aonde nós recebemos essa missão? No coletivo. Então, quando nós estamos sendo afetados pela apostasia, a primeira coisa que nós vamos fazer é nos afastar. E quando nós nos afastamos, nós começamos a andar no nosso próprio conselho. E isso é perigoso, meu irmão. Porque nós começamos a esfriar diante de Deus. Sabe aquele churrasquinho bom? Quem gosta de um bom churrasco aí? Tem vegetariano aqui, irmão? Amém? Eu gosto de um bom churrasquinho. Como que a gente faz para esquentar a carne? Precisa do quê? Se eu pegar uma brasa e eu colocar ela do lado de fora e observar quais delas vão permanecer queimando? As que estão juntas. E por que eu estou usando essa analogia? Você já parou para pensar sobre o que é que faz o fogo se incendiar cada vez mais? Não é o fogo em si, meu irmão, olha aqui para mim. É o vento, é o sopro, é o Espírito. Então a segunda coisa que pode acontecer quando nós nos afastamos do corpo é perder o Espírito. E eu posso dizer algo para você, a pior coisa que pode acontecer comigo e com você é perder o Espírito. Sabe por quê? Porque quando você tem o Espírito e você tropeça, eu tropeço, nós tropeçamos, mas quando temos o Espírito, acende um sinal de alerta. Opa, convencimento, ei, volta. Opa, você tropeçou aqui, você se ofendeu aqui, você falou algo aqui, você olhou algo com os olhos diferentes, o Espírito está aqui te alertando. E como Deus faz isso? Muitas vezes por meio do corpo. Sabia disso? Quando eu me machuco, não é, por exemplo, machuquei meu pé, não é o pé em si. O meu cérebro, ele recebeu o sinal e ele vai distribuir isso.
E Ele vai mandar um sinal sobre uma parte do meu corpo que se feriu. Entende? Então, o Espírito, por meio do corpo, no coletivo, ele vai me ajustar e te ajustar. É por isso que a Bíblia fala que quando as pessoas estão se apostatando da fé, como Paulo diz para a igreja de Tessalônica, a primeira coisa que vai acontecer é você se tornar um amante de si, mestre de si mesmo. Você vai começar a andar sobre o seu próprio conselho. Já não é mais o conselho do Espírito, é o seu próprio conselho. Meus irmãos, Jesus não veio para nos salvar do inferno. Muitas vezes a nossa relação com Ele se baseia no nosso medo do inferno. Ele veio nos salvar de nós mesmos. Por quê? Porque é decisão. Ir é decisão, ficar é decisão. É você que vai decidir no final, irmão. A decisão é sua. Muitas vezes nós jogamos para Deus a decisão que nós temos que tomar. Ah, Senhor, não sei se vou, não sei se fico, não sei se vou, não sei se fico. Quer saber? Eu vou seguir o meu próprio conselho. Então eu vou julgar aquilo que é melhor para mim. Logo, então eu vou para onde vai me trazer mais benefício. Eu não estou falando sobre geografia, estou falando sobre obediência. Porque quando nós andamos segundo a vontade do Espírito, muitas vezes nós vamos querer ir para lugares, fazer coisas em nome de Deus, e o próprio Espírito Santo vai dizer para mim e para você, não vai. Porque se você for, você corre o risco de fazer coisas em nome de Deus sem Deus. E a apostasia, porque eu disse que ela é sutil, porque tem muitas pessoas se separando do corpo, fazendo coisas em nome de Deus sem Deus. E isso é um perigo. Isso é um perigo, irmãos. Porque nós começamos a andar no nosso próprio conselho. Você está aqui? O Senhor é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Nós precisamos de uma vida, de uma busca incessante. E a palavra dessa noite, eu quero falar sobre isso, sobre o fogo incessante. Nós cantamos aqui que vem o teu Espírito, sabe, que o fogo arda no altar, que ele não se apague. E a Bíblia, ela nos mostra isso. Eu quero voltar um pouco no tempo, lá no livro de Levíticos, no capítulo 6, o verso 13. Deus, ele deu uma ordem para os sacerdotes. Deus, ele disse que o fogo precisava arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Mas antes de nós discorrermos sobre isso, eu queria começar essa ministração falando sobre uma das parábolas de Yeshua que está lá em Lucas, no capítulo 18. Lucas, no capítulo 18, do verso 1 ao 8, você que está anotando, Yeshua, ele fala sobre uma parábola muito interessante, sobre um juiz. E ali ele descreve que esse juiz não era bom, era um juiz duro, era um juiz que ele tinha a fama de ser duro com as pessoas, implacável. E Jesus, ele diz que havia uma mulher que precisava de justiça numa causa da sua vida. E Jesus, ele diz que essa mulher procurava esse juiz incessantemente. Diz que todas as vezes ela ia, juiz, julga a minha causa, por favor, eu preciso de um favor, eu preciso de vitória nessa causa. E diz que o juiz sempre não tenho tempo, sai daqui. Não tenho tempo para você. E diz que ela voltava e clamava, e clamava, e clamava. Até que chegou um ponto que a sua busca, ela foi tão incessante. E no verso 6 de Lucas 18 diz assim: então concluiu o Senhor, atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não trará a plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite.
ainda que lhes pareça demorados em entendê-los. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque na medida que essa mulher foi insistindo, ela convenceu esse juiz, no qual tinha o coração duro, a deixar a sua reputação para responder a essa mulher. E às vezes quando nós olhamos para esse texto, parece que está ligado a coisas que nós queremos arrancar de Deus, e não tem a ver com isso, irmãos. Não tem a ver sobre arrancar coisas de Deus. Porque no verso 8, Jesus diz assim: eu vos asseguro, Ele vos fará justiça e depressa. No entanto, ele faz uma pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? E essa é a pergunta para mim e para você nessa noite. Nós cantamos sobre a nossa esperança. E qual é a nossa esperança? O retorno do nosso Senhor. Quando os meninos estavam profetizando aqui, cantando, eu estava chorando ali atrás, porque eu anseio por esse dia. Porque, meus irmãos, você sabe, eu sei, os dias eles não são fáceis. E nós olhamos os nossos dias, muitas vezes nós olhamos as situações que nós passamos, ou situações das outras pessoas, sabe, e dentro de nós nasce um senso de justiça no qual, meu irmão, nós não temos forças e nem ferramentas para resolver. Sabe quando vai ser resolvido? Quando o Filho do Homem vier, em grande glória, como Ele mesmo descreveu, e todo olho verá o Filho do Homem rasgando os céus, do ocidente ao oriente, com miríades e miríades de anjos, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará. É isso que nós cantamos aqui, é por isso que nós nos encontramos aqui, para treinar mais um dia, sabe, para receber dos céus mais instruções, para que a gente possa continuar caminhando nesse mundo, vivendo nesse mundo como cidadãos do reino, que não pertence a esse mundo. Como Paulo disse, a minha pátria não é daqui, a minha pátria é do céu. Por que então nós buscamos tantas coisas desse mundo? Por que será que nós colocamos tanto as nossas expectativas nas coisas desse mundo? E é exatamente isso que Jesus estava dizendo em Lucas no capítulo 18. Ele não estava falando sobre insistir com Deus para tirar coisas de Deus. Ele estava falando, a sua vida com Deus precisa ser da mesma forma, incessante. Incessante. Aquilo que ardeu, meus irmãos, quero fazer uma pergunta para vocês. Esses dias eu estava pensando no dia da minha conversão, e foi um dia para mim especial. Nós vemos no livro de Apocalipse que a igreja de Éfeso, ela acertou em muitas coisas, mas ela errou em uma coisa específica. Ela deixou o primeiro amor. E antes de começar essa palavra, de fato, eu queria que você lembrasse o dia que você aceitou Jesus. Será que você pode refletir um pouco sobre esse dia? Quem lembra? Te marcou? Te marcou o suficiente para não esquecer? Você que ainda não aceitou Jesus, calma, vai ser hoje, amém? Eu profetizo. Mas você consegue se lembrar no dia que você foi tocado pelo Espírito e você levantou as suas mãos e diz: eis-me aqui. O Senhor me recebe na sua casa, na sua família. O Senhor me recebe em teus braços. Você consegue lembrar esse dia? Por que eu estou te perguntando isso? Porque foi nesse dia que o Senhor colocou uma chama em você e ardeu de tal maneira que você não conseguiu negar aquilo que você estava sentindo a ponto de você erguer as suas mãos. Talvez nós estamos como a igreja de Éfeso, fazendo muitas coisas, mas perdemos o primeiro amor. O fogo do primeiro amor, ele começou a esvair. E talvez aquilo que fazia sentido, meus irmãos, isso é um princípio. Quando você tem sede de Deus, plena sede de Deus, até Jesus te ama quando você ouve e te toca.
Agora, quando nós estamos tão sobrecarregados e distantes da presença de Deus, você ouve, você pode ouvir a melhor pregação, o melhor pregador, a melhor canção, nada te toca mais. Nós já falamos aqui, nós não queremos sair da mesma forma que nós entramos. Nós não podemos aceitar sair da mesma forma que nós entramos. Você está aqui? E é por isso que nós precisamos insistir. Insistir. E quando nós olhamos para esse texto de Levítico, no capítulo 6, o verso 13, eu quero explicar algo rápido para vocês, que é a sombra daquilo que nós vivemos hoje. Deus, ele estabeleceu este princípio, porque essa movimentação está ligada ao sacerdócio. Está ligado àquilo que Deus levantou para um povo específico fazer diante dele. Antigamente, o culto, ele dependia do lugar, ele dependia de um ritual, ou seja, ele estava limitado a um lugar e a um tempo. Hoje, meu irmão, o culto é todo dia. Por meio de Cristo, nós nos tornamos tabernáculos vivos. Fala para o teu irmão, você é tabernáculo vivo. Eu sei que a gente costuma falar, né? Olha, vamos para a igreja cultuar. É um costume nosso. Nossa, vamos cultuar hoje? Vamos lá, a gente se arruma, coloca a roupa mais legal, vamos lá, gera aquela expectativa. Mas, meus irmãos, culto, a palavra culto, ela vem de Gênesis, de cultivar. A palavra culto é preparar a terra para que Deus possa lançar a semente. E Jesus disse que a semente é a palavra do reino. Logo, Deus só vai trabalhar na terra quando você vir para o culto. Então, Deus só pode trabalhar na minha e na sua terra, que é o nosso coração, de domingo, de terça, está na agenda. Deus, eu vou agendar aqui o culto, eu vou agendar, tá? Domingo eu vou abrir meu coração, aí você coloca a sementinha e deixa lá. Segunda-feira eu te esqueço, terça eu lembro de você, quarta-feira eu estou preocupado porque eu tenho meta para bater, quinta-feira talvez eu lembre de você. Não, mas aí chegou domingo, vamos lá. Pego a minha melhor roupa e estou lá, vamos cultuar. Meu irmão, culto é a dedicação da vida. Você que está anotando, anota isso aí. Culto é a dedicação da vida. Por que eu estou falando disso? Vamos voltar um pouco lá para trás. Deixa eu explicar sobre isso aqui que está escrito, Levítico no capítulo 6, verso 13. Deus, ele dá um desenho para Moisés. Deus, ele fala assim para Moisés, Moisés, vocês estão no deserto, e eu quero que a minha presença habite no meio de vocês. Então você vai desenhar algo que eu vou te mostrar e você vai fazer aqui na terra exatamente como você está vendo no céu. Então Moisés vai lá, pega a planta, pega o projeto, passa-se um tempo, levanta pessoas específicas e o projeto é concluído. Esse projeto se chama Tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés, ele era dividido em 3 partes. A primeira parte era o átrio. E nessa parte chamada átrio, tinha um altar, onde eles preparavam. E nesse altar era como se fosse uma espécie de forno a céus abertos. Era o altar do holocausto. Então diz que eles preparavam a lenha, eles preparavam todas as coisas no altar. E quando o altar estava preparado, meu irmão, olha aqui para mim. Olha isso. Diz que quando o altar era preparado, o sangue aspergido, diz que o próprio Deus mandava o fogo do céu. Imagina isso, irmão. Quando preparava o altar, estava pronto, de acordo com aquilo que Deus ordenou, Deus mandava fogo do céu, então Deus acendia o altar. Nós preparamos a lenha, Deus manda o fogo. Você entendeu? Nós preparamos a lenha, Deus vai mandar o fogo. Uma das manifestações do Espírito Santo é o fogo.
Às vezes queremos o fogo, mas não preparamos a lenha. Pois, mas o que é a lenha? É a nossa vida. É a dedicação da vida. Não é só ser crente de domingo, de terça, mas é ser crente no trabalho. Ser crente em casa. Ser crente para sua família, seus amigos. Ser crente no mundo de injustiça, onde fazer errado é o certo. Aonde sonegar vai te trazer benefícios. Aonde fazer certo vai te trazer prejuízo. Às vezes você vai ser mal visto porque você é alguém que pratica justiça. E não lucra com a justiça. Mas o nosso lucro, ele vem do Senhor. Por quê? Estamos preparando lenha para que Ele envie o fogo. Então, quando o Senhor, Ele acende esse fogo, olha só. Ele acende o altar, o sacerdote, ele pega uma brasa, um punhado de brasas, e ele corre para o segundo lugar do tabernáculo, que se chama Santo Lugar. Então, quando o sacerdote ele entra nesse santo lugar, ele leva essas brasas até um lugar, um recipiente que fica em frente a uma cortina onde se guarda a arca, num outro pórtico, e ele coloca essas brasas nesse lugar e um incenso. Por quê? Porque o incenso é intercessão. Então nós entendemos que o fogo, além de ser o Espírito, olha aqui para mim, o fogo também é intercessão. O que Jesus estava falando em Lucas 18? O coração daqueles que intercedem. Porque o juiz atendeu? Porque ela permaneceu intercedendo. Porque ela permaneceu orando, buscando. Ela continuou trazendo lenha até que o juiz mandou o fogo. Então, nesse lugar, o santo lugar, ele tinha alguns elementos. E nós entendemos que o Taná, ou nós chamamos de primeiro pacto, Velho Testamento, ele é uma sombra daquilo que nós vivemos hoje, por meio de Cristo. Então, quando nós olhamos para esse lugar e alguns elementos que tem nesse lugar, nós vamos entender algo muito importante. Além dessa pequena mesa que era o altar de incenso, da intercessão, haviam outros elementos. De um lado havia um candelabro de 7 pontas, que era chamado de menorá. E esse candelabro, ele precisava se manter aceso o tempo todo. Só que esse candelabro não se acendia com brasas, mas se acendia com um óleo específico, com um aroma agradável. Então, o sacerdote, ele tinha como obrigação fazer a manutenção desse lugar, para que a chama não se apagasse. Então, ele tinha que entrar nesse lugar e verificar, sabe, se o candelabro estava limpo para que a chama continuasse ardendo, se os depósitos do óleo continuavam ali cheios o suficiente para que ele continuasse ardendo. Ou seja, o sacerdote, ele tinha, sabe, a implicação de manter, de zelar o lugar. Por quê? Porque esse candelabro, ele significava iluminação e também a presença de Deus, a presença do Espírito de Deus. Segundo lugar, do outro lado, o oposto ao candelabro, tinha uma mesa que se chamava mesa da preposição. E na mesa da preposição tinha 12 pães. Pois o que significa isso? Esses 12 pães, cada pão é para uma tribo. Então era 12 pães para cada tribo de Israel. Mas o que isso tem a ver? O que significa a mesa da preposição? Significa todas as famílias da terra. Significa eu e você. E o sacerdote, ele tinha que ir nesse lugar e verificar se o pão estava mofado. Porque se o pão mofou, ele não estava mais apto. Então ele era retirado e outro melhor era colocado no lugar. Então o sacerdote, ele tinha essa missão de entrar nesse lugar, zelar por esse lugar. Por que eu estou falando que esse lugar é uma sombra daquilo que nós fazemos hoje? Porque o santo lugar representa a igreja.
Jesus disse: vocês são casas de quê? De oração. Vocês são casas de oração. Quando nós viemos aqui, nós recebemos o quê? O que a palavra fala sobre si? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, o candelabro representava o Espírito e representava a palavra. E o altar de incenso, intercessão. Nós estamos aqui com um propósito, irmão. Interceder um pelos outros e interceder pelo mundo caído. Às vezes nós entramos na presença de Deus e não sabe o que orar. Olha para o teu irmão do lado. Tem dúvida sobre o que orar? Às vezes a gente entra na presença de Deus e... sabe aquela oração antes de dormir? Você começa no Senhor e o men termina quando você acorda. A gente até se esforça, né? Só que às vezes a gente está, sabe, naquela pegada de entrar na presença de Deus e a gente fica, sabe, flutuando, não sabendo o que orar. Ora pelo teu irmão. Uma das coisas que mais me chama a atenção na vida de Paulo é que Paulo nunca orou para si mesmo. Paulo sempre orou pelos irmãos. Sabia disso? Procura uma oração de Paulo sobre si. Paulo, ele pedia: irmãos, orem por mim. Por quê? Porque eu não tenho tempo de orar por mim. Por quê? Eu gasto o meu tempo orando por vocês. Você sabia que isso é um exercício poderoso para a igreja? E que exige coragem? Se eu disser para vocês, irmãos, a partir de hoje eu não vou orar mais por mim nem pela minha casa, porque eu confio que vocês vão orar. Vamos fazer um trato? Já pensou? Já pensou em fazer isso? Já pensou, Leone? Pensou, Paulinha? Já pensou, pastora Van? Eu não vou orar mais pela minha casa, não vou orar pela minha esposa, pelos meus filhos, por nada. Eu só vou orar por vocês, porque eu vou confiar que vocês vão estar orando por mim. Quem tem coragem? Então já parou para pensar que talvez a forma que nós cultuamos não é a forma que Deus ainda espera? Será que a forma que nós estamos cultuando o Senhor é a forma que Ele recebe, se nós não temos tempo de orar pelos nossos irmãos? Às vezes gastamos tempo com as nossas coisas e esquecemos as coisas do Senhor. Ah, mas Rois, qual que é as coisas do Senhor? É o teu irmão. Quer investir no reino de Deus? Investe no teu irmão. Por isso nós investimos nessa casa, para recebê-los, para que seja uma bênção para você, porque tem sido uma bênção para as nossas vidas. Eu posso dizer, tem sido uma bênção para a minha vida. Então esse santo lugar, ele é a sombra da igreja, porque nesse lugar tem famílias, nesse lugar tem, sabe, o entendimento, tem a clareza nas escrituras, nesse lugar tem a intercessão. E olha só, meus irmãos, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele ia passar por esse lugar, mas antes do sumo sacerdote passar por esse lugar, o sacerdote, ele precisava preparar esse lugar. Então ele fazia as manutenções dos pães, ele fazia a manutenção da menorá, ele fazia toda a manutenção da limpeza, ele ia no altar de incenso, ele tirava as cinzas, ele ia para o lado de fora, pegava novas brasas, trazia para dentro. Por quê? Porque quando o sumo sacerdote entrava, meu irmão, ele ia acessar um lugar onde o sacerdote normal e as pessoas do lado de fora não poderiam acessar, que se chama Santo dos Santos. O livro de Hebreus diz que Jesus, o meu e o seu Senhor, é sumo sacerdote para sempre. Por mim e por você, Ele acessa esse lugar para eu e você não ter desculpa diante dEle de não voltarmos para o nosso Pai. O sacerdócio de Yeshua, ele nos torna indesculpáveis diante de Deus.
Por que eu não posso acessar a Deus? Porque eu estou desanimado. Olha para o Filho, porque Ele já preparou um lugar. Porque a diferença do santo para o santíssimo lugar era apenas um véu. E diz que na cruz, quando Ele entregou a sua vida, esse véu de separação, Ele se rasgou, irmão. Nós temos acesso. E a partir de Cristo, e aqui que vem a cereja do bolo, e a partir de Cristo, Pedro fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, nós fomos feitos sacerdotes reais. Agora não é papel mais de uma pessoa específica, agora é meu e seu, é um convite para mim e para você, para entrar na presença de Deus. Os salmistas, vamos ler juntos? Salmo 133. Salmo 133, ele fala sobre esse princípio. Porque quando nós olhamos para o tabernáculo de Moisés, era algo que uma pessoa tinha que fazer, por todos. E através de Cristo, todos fazem por conta de um. Entendeu a dinâmica? Em Moisés, um fazia por causa de todos. Em Cristo, todos fazem por causa de um, aquele que vive eternamente. É por causa dele. É por Ele, é para Ele. E o salmista diz, no capítulo 133, do verso 1 ao 3, diz assim: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em união. É como bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes. Esse bálsamo, irmão, era o óleo do candelabro. Porque além de iluminar, porque além de acender, ele exalava um aroma agradável. Que Paulo vai dizer que é o perfume de Cristo. Entendeu a sombra? Entendeu que Deus, ele já olhou para Moisés e para o povo no deserto, já pensando em mim e em você? E Deus escondeu esses segredos para que hoje nós estivermos nessa noite ouvindo sobre a intenção de Deus, que nós, como sacerdotes, passemos a viver diante dEle todos os dias. Não é só no domingo. Então não vai ter essa diante de Deus, a minha agenda está lotada. Ou Deus tem tudo de mim e de você, ou nós não teremos nada de Deus. Deus não quer o 10% da sua vida. Deus quer tudo. E dar tudo custa tudo. Quem está disposto aí? Estamos juntos? Eu estou disposto. Quem tem coragem? Tudo que sou, tudo que tenho, meu tempo, a minha atenção, estar disponível a Deus. Meu irmão, estar disponível a Deus não é você viver dentro da igreja, é você viver para Ele, ser igreja. Não adianta ir para a igreja se não aprendemos a ser igreja. E quando nós nos esfriamos, apenas vamos à igreja, não somos mais igreja. E é por isso que fazer parte ou não, tanto faz, porque eu já deixei de ser. Logo ir não faz tanta diferença. Essa é a dinâmica de Deus. Posso falar algo sério para vocês aqui? Isso aqui vai acabar. Sabia disso? As paredes vão acabar. A placa vai acabar. As luzes, a música. Esse momento aqui. Os dias que antecedem a volta do Filho, nós não estaremos dessa forma aqui, irmão. Sabia disso? Ser igreja pode custar a nossa vida nos dias que antecedem a volta do Filho. Então o que nós fazemos aqui? Nós estamos nos preparando para esse dia. Porque enquanto está tudo bem, aleluia, glória a Deus. Mas e quando não tiver nada bem? Vai ser aleluia e glória a Deus ainda? Deus tem levantado homens e mulheres no mundo, alertando o mundo sobre a volta do Senhor. Porque grande parte da igreja está pregando um evangelho aonde Jesus não vai voltar nunca. Aonde a grande ênfase do evangelho é fazer de você uma melhor versão de si mesmo. Jesus não está preocupado em transformar você numa melhor versão de você mesmo, não.
Porque a melhor versão de nós mesmos, meu irmão, não queira saber qual que é. Não queira saber qual que é. Como uma canção diz, a cruz mostra aquilo que nós ainda não somos. A cruz é uma denúncia. É uma porta que nós precisamos passar, aonde nós vamos ver aquilo que Isaías viu. Isaías 6, lembra o que ele viu? Isaías no capítulo 6 diz que os olhos de Isaías se abriram e ele viu os céus, e diz que a orla do Senhor enchia o templo. Isaías viu o Filho ministrando ao Pai no templo eterno, no tabernáculo eterno. E diz que quando os olhos dele olham, ele fala: meu Deus, ai de mim, porque eu passei 5 capítulos julgando todo mundo, falando ai para todo mundo, mas quando os meus olhos viram o rei, sabe que eu descobri? Que eu sou tão ruim quanto eles. Meus irmãos, Isaías teve a mesma experiência que Paulo teve quando Paulo estava perseguindo os cristãos em nome do Senhor. Paulo, como um bom fariseu, perseguindo os cristãos em nome do Senhor, fazendo a obra de Deus, matando cristão, em nome de Deus. E diz que no caminho de Damasco, quem aparece diante dele? O Filho, Jesus. E Jesus, a fala de Jesus para Paulo não foi: o que você está perseguindo os meus irmãos? Não, ele falou: porque você me persegue. A coisa ficou pessoal, Paulo. Paulo, a coisa ficou pessoal. Eu vou te cegar. Por quê? Porque eu vou te ensinar a ver o mundo da forma que eu enxergo. Então, primeiro, eu vou te deixar cego para a forma que você vê o mundo. Então, eu vou te curar dentro da minha perspectiva. É por isso que Paulo fala muito sobre o colírio dos céus. Paulo fala sobre isso. Às vezes, Deus precisa me cegar e te cegar, para que a gente aprenda a ver as coisas da maneira dele. Julgamos demais, olhamos tudo de acordo com o nosso próprio conselho. Estamos juntos? Então Isaías, voltando para Isaías, ele olha, ele reconhece, e aí ele fala: ai de mim, porque a minha boca é tão dura quanto a desse povo que eu estou julgando. Diz que o Senhor envia um anjo com o que, irmão? Com brasa acesa, queimando. Meu irmão, posso te fazer uma pergunta? Isaías viu o quê? O tabernáculo que Deus mostrou para Moisés. Isaías viu mais o quê? O sumo sacerdote. Eu quero abrir um parênteses, parágrafo meu, amém? Eu imagino Jesus olhando para um dos anjos: vai lá no altar, tem uma carne que eu preciso queimar agora. Tem alguém que eu preciso marcar agora. Ele me viu e ele se viu. Agora, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz no início. Sabe por que você sentiu algo diferente quando você aceitou Jesus? Porque quando você viu ele, você se viu. E aí você percebeu que você precisava dele. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Não o vemos e não nos vemos. E aí nos escondemos atrás de um monte de identidade. E às vezes é nenhuma na qual o Senhor nos encontra. E aí sabe o que é pior? É que, de acordo com essa identidade, passamos a fazer coisas, e muitas vezes para Ele. Que a nossa oração nessa noite seja: queima os meus lábios,
Porque diz que quando os lábios de Isaías foram tocados pelas brasas, a sua linguagem mudou. Isaías é um dos maiores profetas messiânicos que existem nas Escrituras, da história do homem. Deus explicou o passado para Isaías e mostrou o futuro. Isaías começou a caminhar sobre o futuro. Sabe o que é isso, irmão? É a vida no Espírito. Quem caminha sobre o futuro não tem medo do presente, não está preso no passado. Muitas vezes o nosso presente está sendo afetado por coisas que nós vivemos, porque nós não aprendemos, por meio do Espírito, caminhar no futuro. E é por isso que em João 3,8 diz que aqueles que nascem de novo são conduzidos pelo Espírito e andam no lugar onde não há paredes. Você não sabe de onde vem passado e não sabe para onde vai futuro. Por quê? Porque você só está na dispensação dele. Você não se preocupa com os dias, você não se preocupa com o mal dos dias. Seja no seu trabalho, seja na sua saúde, seja nas suas finanças, seja onde for, você não se preocupa, porque você já é alguém que acessou a eternidade. Você está caminhando sobre o futuro. E sabe o que diz o futuro para mim e para você? Um encontro com Ele. É um encontro com Ele. E quando nós caminhamos essa realidade, há algo que começa a queimar dentro de nós, que não se apaga. É por isso que a cada encontro você está ardendo mais. Por isso que a cada oração você está ardendo mais. Meu irmão, posso te dizer, você está amando mais. Você está perdoando mais. Está se ofendendo menos. Está cobrando menos das pessoas. Está enxergando, está parando de julgar as pessoas. Porque você só ama. Posso falar uma coisa para vocês? O amor é o caminho mais difícil. Sabe por quê? Porque normalmente aqueles que amam são os que são deixados para trás. Aqueles que amam são os abandonados. Aqueles que amam são os julgados. Foi o que Jesus disse quando Ele começou a ensinar sobre o Sermão da Montanha. Bem-aventurados sois vós, quando perseguidos por causa da minha justiça. É a minha justiça, não é a sua justiça. Quando vocês forem perseguidos porque vocês se posicionaram em mim. E você agora tem uma nova identidade e um novo estilo de vida de alguém que queima incessantemente. Quando nós olhamos ali ainda no Velho Testamento, teve o tabernáculo de Moisés e teve um cara que também era um sacerdote que ele negligenciou a sua casa. E Deus, ele precisa levantar uma criança, irmão. Deus levantou uma criança e colocou essa criança num lugar onde Salmos 91 vai dizer algo que eu amo. E essa criança, Deus levantou como um profeta, que é o profeta Samuel. Sabe qual era o quarto do profeta Samuel? Se você ler Salmos 91, você vai entender. O quarto do profeta Samuel era o santíssimo lugar. É onde só o sumo sacerdote podia entrar. A Bíblia diz que Samuel dormia do lado da arca, irmão. E por que Deus colocou Samuel nesse lugar? Anote aí, 1 Samuel 3:3. Diz assim, vamos ler? 1 Samuel 3:3 e no verso 4. Diz assim, a lâmpada de Deus, o quê? Ainda não havia. O que estava acontecendo aqui, irmão? Eli tinha um sacerdócio corrompido, a ponto de negligenciar a casa de Deus. E o que está acontecendo aqui? A chama do Senhor estava se apagando. Ou seja, que chama era essa? A chama lá de fora? Não, a chama do candelabro. Ele estava perdendo o óleo.
Então Deus levanta uma criança, Deus levanta uma nova geração e coloca dentro desse lugar. E é por isso que o texto ele começa dizendo: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado aonde, irmão? No santuário do Senhor. Onde se encontrava? O quarto de Samuel era o santíssimo lugar. E aí nós vemos Davi escrevendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Entendeu? Aquele que habita nesse lugar se esconde à sombra do Todo-Poderoso. E o Salmo vai discorrer, irmão, dizendo: pode cair milhares ao seu lado, milhares do outro, vir setas malignas de onde for, nada vai te acontecer, porque você fez a sua vida um lugar secreto. Você não deixou com que a lâmpada se apagasse. Paulo, quando ele começa a escrever para a igreja de Tessalônica, eu queria ler com vocês 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. A partir do verso 12. Você que está com a sua Bíblia aí. Eu não sei se aparece o título para você. Mas na minha Bíblia aqui, o título dessa passagem está assim: como manter o fogo do Espírito. Amém? Quem achou aí? 1 Tessalonicenses no capítulo 5. O título dessa passagem, na versão King James, está: como manter o fogo do Espírito. Então Paulo ele está dando instruções para a igreja de como manter o fogo do Espírito. Por isso que eu falei que o tabernáculo de Moisés era uma espécie, sabe, um projeto, uma sombra daquilo que a igreja é hoje. E Paulo, quando ele está escrevendo para a igreja de Tessalônica, Paulo, ele contribuiu com a formação da igreja. Você sabia que as cartas de Paulo veio antes dos evangelhos? Que eram as cartas de Paulo que começou a organizar e trazer fundamento para a igreja? Então Paulo, quando ele escreve para Tessalônica, ele está organizando a igreja. E Paulo, ele traz princípios nesse texto, muito importantes para mim e para você hoje. Então, a grande pergunta aqui: como eu mantenho o fogo do Espírito? Vamos ler? Verso 12 diz assim: caros irmãos, agora vos suplicamos que dediqueis toda a consideração com os que se esforçam no ministério, olha isso, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. Então, verso 12 ele diz aqui: considerem aqueles que o Senhor levantou para cuidar de você. Seja na igreja, seja na vida. Paulo está dizendo: quer manter o fogo do Espírito? Olhe de maneira diferente para aqueles que Deus levantou para cuidar de você. Por quê, irmão? Porque Deus é coletivo, ninguém sabe tudo. E quando nós nos submetemos aos cuidados de alguém, Paulo está dizendo isso aqui, amém? Quando nós nos submetemos aos cuidados de alguém, é onde nós podemos ajustar o nosso interior e manter a chama acesa. Então não siga no bloco do eu sozinho. A jornada do profeta do eu sozinho é perigosa, irmão. Esteja conectado, mesmo se você estiver à distância, se mantenha conectado, amém? Vamos nos manter conectados uns com os outros. A pastora Van, em algumas ministrações atrás, fez até uma dinâmica com a gente mandar mensagens para pessoas que a gente não tinha o costume de falar aqui na casa. E foi muito legal, porque criou conexões. Essas conexões, elas precisam continuar. Nós, meus irmãos, nós precisamos estar inteiramente conectados. Nós não podemos fechar clubes dentro da igreja. Eu vou falar só com o número X de pessoas. Não, irmão, fale com todo mundo. Acerte as diferenças. Amém? Caso contrário, nós vamos transformar a igreja em pequenas facções, e a Bíblia denuncia facção. Nós precisamos ser um por inteiro, porque Salmo 133 diz que é na união de todos que Deus derrama o óleo.
Uma igreja ungida é uma igreja que aprendeu a se tornar um. Então a igreja que não é um, ela não tem unção. Ela toca, ela canta, ela prega, ela pula, ela esperneia. Mas não tem o Espírito. Não tem o selo. Não tem a habilitação. Só resta o quê? O método, a oratória, os gatilhos. Nós não estamos aqui para te manipular, nós estamos aqui para elucidar, ainda que isso nos custe. Amém? Paulo ele vai continuar dizendo, verso 13, e que os tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizaram para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, existem pessoas que Deus colocou na minha vida que foram essenciais para a minha jornada. E eu sei que para a sua vida também. E Deus, Ele sempre vai fazer isso. E em casas sacerdotais, Deus também faz isso. Deus levanta pessoas para serem essenciais na sua jornada. Tenha um coração grato. Tenha um coração grato. Paulo está dizendo isso, como manter o fogo do Espírito? Reconheça aqueles que Deus levantou para cuidar de você. Amém? Amém ou não amém? Vocês estão tão quietinhos, está apertando aí? Amém ou não? E nessa nossa jornada de unidade, verso 14, Paulo diz, irmãos, também vos exortamos a que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e contudo, seja paciente com todos. Por quê? Paulo diz isso? Porque às vezes o irmão sonolento vai dar um trabalho. A Bíblia, quando ela fala sobre sonolentos, é aqueles que morreram para o propósito. Porque aquele que está dormindo, nada difere. Paulo diz isso, nada difere daquele que já morreu. Então, o que é o sonolento? Aquele que já esfriou, aquele que tanto faz, não tem mais ação, já entrou numa jornada de inércia com Deus. Eu não vou, eu não venho, eu não saio, eu estou aqui. E às vezes, meu irmão, você perdeu a consciência de que você é uma dracma perdida, valiosa, num lugar de propósito. E eu quero profetizar sobre a sua vida, você é uma dracma valiosa, num lugar de propósito. E se o Senhor não te encontrou ainda, Ele vai te encontrar. E nós oramos para que o Senhor nos faça encontrar. Porque nós também queremos ser encontrados por Ele. Consoleis os desanimados. Quem está desanimado aí? Não precisa levantar a mão. A nossa jornada é marcada, irmão. Não tem como ser super-homem e ser super-mulher o tempo todo. Claro que você vai desanimar. A questão não é desanimar, a questão é você deixar com que esse desânimo apague a chama que Deus colocou em você. Desanimar, a gente vai desanimar. Às vezes chega no domingo, na hora de vir, você pensa, cara, por que eu vou lá? Eu vou arrumar outra coisa para fazer. Só que, meus irmãos, posso dizer uma coisa para você? O desânimo de vir aqui é apenas um reflexo do desânimo que nós já estamos na vida. Você sabia? É igual a avareza. Ninguém só é avareza na matéria, é avarento no amor, no perdão, na vida. Entende? Então o desânimo, às vezes, ele pode ter entrado na nossa vida sem a gente perceber. E o desânimo, ele faz com que a gente entre no modo automático, aonde eu estou indo por ir e fazendo por fazer. Mas o Senhor é tão bom que está dizendo para mim e para você, mas eu não quero que você permaneça assim. Eu quero que você me veja e que você se veja. Então eu vou te transformar por meio do meu Espírito. E aquilo que já queimou um dia vai voltar a queimar novamente. Amém? Verso 15, evitai que ninguém retribua o mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos um para com os outros. Muitas vezes o nosso coração, ele está marcado por alguma coisa, e nós queremos retribuir as pessoas segundo a medida do nosso coração, mas isso não é reino de Deus.
Por isso que eu disse, amar é o caminho mais difícil. Porque às vezes, sabe aquela apertadinha santa? Sabe aquele abraço santo que você quer dar no irmão? Sabe aquela apertadinha, aquele abraço assim? Amém? Sabe ou não? Sabe aquela a unção por imposição de mãos que você quer dar no irmão? Sabe? Eu vou orar por você, vem cá, deixa eu orar por você. A unção do touro valente, sabe? Aquela, deixa eu te ungir, irmão. O que a Bíblia diz? O que Paulo instruiu? Não retribua as pessoas segundo a medida de coração ofendido que você está. Retribua com amor. Ame. Só o amor pode transformar. Ainda que te custe. Ainda que custe a tua reputação. Amar é mais difícil, irmão. Mas nós fomos chamados para amar. Porque Deus nos amou primeiro. Então a gente não tem desculpa para Deus. Deus, eu não vou amar. Porque Deus vai dizer, mas eu te amei primeiro. E aí Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, o que ele fala? O que ele me ensinou e te ensinou? Pai, me perdoa se eu perdoar. Então às vezes você não perdoou o irmão, aí você peca também. Aí você chega todo quebrantado diante de Deus. Aí você coloca a musiquinha do momento, aquela mais bonita, sabe? Para tentar dar aquela quebrantada no coração de Deus. Aquela canção que você sabe que Ele gosta. Sabe quando você prepara aquele ambiente no lugar secreto para Deus? Eu vou colocar aquela que eu sei que Deus gosta dessa, porque essa ficou famosa. Deus gosta, Deus abençoou essa, hein? Deus favoreceu, o YouTube não mente. Deus favoreceu essa canção, então eu sei que Ele gosta. E aí você chega lá, Deus, me perdoa. E aí Deus fala, o meu perdão está disponível, mas você já perdoou aquele irmão lá? Então eu não posso negar a minha natureza, eu não posso te perdoar, porque o seu coração é duro. É isso que Paulo está dizendo. Amém? Está ardendo aí? Verso 16, Paulo diz, conservai plenamente a vossa alegria. Meu irmão, eu tenho uma pessoa que me inspira demais nessa igreja. Eu quero ser jovem como ele. Seu Pingo. Seu Pingo. Seu Pingo, eu falo direto para minha esposa. Você é a minha inspiração. Seu Pingo é o jovem mais jovem dessa igreja, irmão. É o cara mais para cima, mais power de todos. Seu Pingo, sempre aqui, ó. Sábado teve o encontro dos motoqueiros, seu Pingo chegou sem cara de moto, não fez o barulho que seu Pingo fez sozinho lá na porta. Todo mundo sabia que era o seu Pingo. 2 bandeiras, trazendo água, jaqueta, maior calor, o seu Pingo parecendo um motoqueiro fantasma, pegando fogo aqui, ó. Lá, já entrando aqui, ó, voando no espírito. Eu falei, cara, eu quero ser um jovem igual o seu Pingo. Seu Pingo é embaçado. Meu irmão, eu não estou brincando, ele é. Ele é. Posso dizer por quê? A pastora ministrou sobre a reconstrução dos muros. E Sambalat, ele começa a fazer piada dos judeus, sabe por quê? Porque a maioria era avançada em idade. Sabia? Grande parte foi por ciúme, porque eles queriam participar, mas Deus deu uma direção específica, só vai participar o meu povo, ninguém de fora vai participar. Inclusive judeus que não encontrar os seus registros também não vai participar, porque para a minha obra eu chamo quem eu quiser e vai fazer da forma que eu quero. E eu estou contando com os velhos, sim, e eles vão ver a glória da segunda casa. Eles viram a glória da segunda casa. E diz que o choro dos velhos de alegria era tão alto que se misturou com a alegria dos novos. Não dava para distinguir a festa dos novos com o choro de alegria dos velhos. E sabe o que a Bíblia diz sobre eles? Eles voltarão a sonhar. É por isso que você me inspira, Senhor Pingo. Apesar do Palmeiras, você é power demais. O levante aqui, ó, São Paulino e Palmeiras, sai fora aí. Aleluia.
Ninguém é perfeito, né? Eu te amo. Apesar do São Paulo, eu te amo. Amém, irmãos? Por quê? Porque quando nós olhamos para a igreja de Atos, quando nós estudamos sobre a igreja de Atos, você vai ver, meu irmão, que nem um dia foi fácil. Os apóstolos não tiveram nem um dia fácil. Mas está registrado no livro de Atos que diz que eles se moviam na alegria que vinha do Espírito. Os caras eram alegres o tempo todo. Não era aquela coisa para baixo, aquela coisa down. Não, os caras estavam assim. A vida sendo arregaçada, meu irmão morrendo, meu irmão sendo perseguido, os caras destruindo as casas, descobrindo, sabe, tendo eles como os conspiracionistas, matando, esquartejando, prendendo. E os caras estavam aqui, ó, na alegria do Espírito. Por quê? Porque a chama continuava ardendo no altar. A chama continuava ardendo no altar. Eu imagino eles lendo isso aqui de Paulo, falando, cara, nós precisamos permanecer alegres continuamente alegres. Verso 17, orai constantemente. Lembra do santo lugar? Intercessão. Lembra de Lucas 18? Intercessão. Orai constantemente. Meu irmão, grande parte do desânimo que entra na nossa vida é por falta de uma vida de oração. E eu quero louvar ao Senhor pela vida da dona D. Porque essa é uma mulher de oração. E existem pessoas de oração nesse lugar. Posso dizer uma coisa para vocês? Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Cada um que se levanta em oração para esse lugar. Porque não é a música que sustenta esse lugar. É a oração. Não é a performance. Não é o jeito de falar. É o que se constrói no lugar secreto. Mateus 6,6. Tudo que se constrói no secreto, Deus torna público. E o sacerdócio, lembra que eu falei para vocês? A partir de Cristo nós somos sacerdotes. Então o nosso sacerdócio, ele é constituído por uma vida de oração. Você está aqui? Verso 18. Dai graças em toda e qualquer circunstância. Porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo está dizendo, dê graças, louve ao Senhor em todas as circunstâncias. Por quê? Porque é da vontade de Deus. Ou seja, existem coisas que nós passamos na nossa vida porque o Senhor permitiu. Porque às vezes o Senhor quer trabalhar algo em nós que nós não enxergamos ainda. Deus permitiu, mas Ele permanece com você. E o verso 19, que Paulo diz que está ligado ao que nós lemos em Levítico. O que ele fala? Vamos ler juntos? Toda a força? 1, 2, 3. Não apaguem o Espírito. Entendeu? Então, se nós falharmos em todas essas coisas que Paulo está dizendo, construindo com a igreja, o que vai acontecer comigo e com você? Vamos apagar o Espírito. Nossa, não sabia, o Espírito então ele pode, irmão. O selo que você pode. Você achou que não? O que você está lendo aí? Ele não está falando o seu Espírito. Está falando o Espírito do Senhor. Por quê? Porque você não teve zelo. Porque Deus vai continuar depositando em quem não o recebe. Mas Deus não é misericordioso? Sim, se você voltar para Ele, Ele volta para você. Olha que Paulo, ele vai instruir, porque a mensagem ela se tornou pesada. E Paulo, ele vai dizer no verso 20, não trateis com desdém o quê? As profecias. Se o Senhor está exortando, não trateis com desdém. Isso não é para mim, isso é para o irmão B. É para o irmão A. Não, é para nós como igreja. É para nós. É para nós. Porque Apocalipse diz sobre uma igreja que deu certo em tudo, mas perdeu o Espírito. O que adianta dar certo em tudo e perder o Espírito? 21, mas examinais todas as evidências, retende o que é bom. E verso 22, afastai-vos de toda a forma de mal.
Paulo é bem claro na sua carta à igreja de Tessalônicas. Por que Paulo escreveu isso para a igreja de Tessalônica? Olha só. Paulo, ele tinha um carinho muito grande com a igreja de Tessalônica. Paulo, ele diz assim para a igreja: olha, sobre amor, não tenho o que dizer, vocês são power demais. Paulo escreve isso para a igreja de Tessalônica: olha, sobre amor, eu não tenho o que dizer para vocês. Vocês são cordiais, vocês são amáveis, nossa, vocês são um doce de pessoa. Nossa, que igreja fofinha. Mas sabe qual era o problema de Tessalônica? Eles não queriam trabalhar. Mas vocês são pesados porque vocês não querem trabalhar. Não vou usar um adjetivo ruim aqui. Vocês são bons no amor, ruim no serviço. Amáveis, mas não se comprometem. Não adianta ser todo amor se não há compromisso, amém? Por que eu estou falando isso? Porque há quem ame demais, mas não se compromete, e fica pulando de McDonald's para Burger King em busca da igreja perfeita. Meu irmão, não procura a igreja perfeita, deixa ela lá, senão a gente, se for para lá, vai estragar. Deixa ela ser perfeita. Vamos ser transformados pela igreja imperfeita que somos. Não fica procurando um McDonald's em Burger King, ou vice-versa. Não fica, você não vai achar. Você vai ser uma pedra de tropeço lá. Eu também. Vamos manter os nossos trabalhos aqui. Vamos dar trabalho aqui, amém? Ó, AP, vou continuar dando trabalho aqui, tá bom? Pode ser? Amém? Tamo junto? Sim ou não? Amém. Eu quero, antes da gente orar, quero ler mais um texto com vocês. Porque há uma urgência nos nossos dias, amém? A palavra que o Senhor liberou para nós, para os próximos dias, fala sobre trazer à existência algo que ainda não existe para nós, mas existe para Deus. Porque é um texto que eu amo e eu acho que eu já devo ter falado aqui 1000 vezes. O texto de Isaías que diz: Deus vê o fim no começo. E eu não me canso de dizer isso. Por que eu não me canso de dizer isso? Porque todas as vezes que eu passo por uma situação da minha vida que o meu começo é horrível, eu falo para mim mesmo: Deus já viu a conclusão disso aqui. Então eu sei que isso é só um processo. É só um tempo. Não é todo tempo. Deus já viu o fim, a finalidade. A palavra fim é propósito. Deus já viu o propósito. Deus já designou. A palavra desígnio, que é traduzida como propósito, sabe o que significa? Desenho. Deus já desenhou. Irmão, literalmente. Sabe quando a gente fala assim para o irmão, precisa desenhar? Deus já desenhou. Para fechar, irmãos, eu quero ler um texto com vocês de Mateus no capítulo 25, para a gente orar um tempo. Mateus capítulo 25, você que está anotando, do verso 1 ao verso 13. Eu vou ler aqui para ser mais rápido. Diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram o quê? O óleo reserva. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas elas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias.
as insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as vossas candeias estão se apagando. Porém, o que as sábias responderam, irmãos? Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e comprai-o. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo, não deu tempo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e começaram a clamar: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Contudo, o que o noivo respondeu? Com certeza vos afirmo que eu não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Para entender esse texto, nós precisamos entender um pouco sobre a perspectiva hebraica, sobre o que é as virgens. Isso aqui não está falando de poligamia, amém? Essas virgens não eram a noiva. Todo casamento na tradição judaica é separada virgens, porque é uma virgem que vai trocar a noiva, ela vai preparar a noiva para as núpcias. Não pode ser uma mulher, sabe, que dentro da tradição é impura, já teve contato com outro homem. Então essas mulheres são separadas ao mesmo tempo que a noiva, e elas se preparam para esse dia. Então aqui está dizendo que o noivo, ele atrasou de propósito. O noivo atrasa de propósito, e diz que metade é prudente, metade imprudente. Elas não preservaram o óleo, elas não manteram a chama acesa. Então o que Jesus está querendo dizer com isso? Existem pessoas que vão ser sacerdotes para Deus, vão zelar da presença, vão zelar da noiva, não vão manchar a noiva, não vão atacar a noiva, não vão se levantar contra a noiva, mas eles vão blindar a noiva para o dia do casamento, porque o dia e nem a hora ninguém sabe senão o Pai. Então o dia que chegar, meu irmão, olha aqui para mim, nós precisamos estar com o espírito aceso, com as candeias acesas. Nós precisamos preservar o nosso óleo, nós precisamos estar quentes no Espírito. Porque em Mateus, no capítulo 24, um versículo antes, verso 12 e 13, anote aí, diz assim: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final, esse será salvo. Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, esses dias aqui, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sobre a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas. Agora Paulo não está dizendo sobre demônios, pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizada, falsos profetas. Pessoas que se levantam muitas vezes como profetas na sua vida, e é um falso profeta. Você sabia que o falso profeta é um juízo de Deus para quem tem o coração duro? Porque ele só vai falar o que você quer ouvir. Ele vai falar só aquilo que vai amaciar o seu ego, vai alimentar a sua ofensa, vai alimentar o seu orgulho, vai aumentar, sabe, o seu desejo de possuir tudo. Deus vai te dar, Deus vai te dar. Não, primeiro Deus vai nos tratar. E quando o nosso coração, quando o nosso interior estiver pronto para receber, então Deus vai nos dar sabedoria para alcançar. Ele não vai nos dar. Porque a palavra diz que o homem não recebe nada se do céu não for lhe dado. Ou seja, primeiro o céu precisa trabalhar em nós. Então estaremos aptos a receber. Você está aqui? Eu queria te convidar a se colocar de pé no seu lugar, você que pode, se você quiser ajoelhar, e que nós orássemos nesse tempo. Nós orássemos nesse tempo. Agora esse tempo é um tempo de oração, nós vamos orar ao Senhor.
Nós vamos exercitar aquilo que nós ouvimos aqui do Senhor. Nós vamos orar. Orar. Amém? Feche os seus olhos. Se você quiser levantar as suas mãos mais alto que você puder. Se você quiser se ajoelhar, deitar no chão. Enfim, encontrar um lugar na igreja para você orar. Esteja livre, irmão. A única coisa que eu te peço, não fique em silêncio diante de Deus. Tudo foi feito por meio da palavra. Royce, eu posso orar no pensamento? Irmão, deixa eu te ensinar um princípio. Paulo ensinou isso. Primeira coisa, todas as vezes que vocês orar, levante suas mãos, porque isso é sinal de dependência. Paulo disse isso. O que diferenciava um cristão de outras religiões, sabe, de outros povos na época? Porque todo o povo do caminho levantava suas mãos, e muitas vezes isso custava a sua vida, porque os romanos estavam caçando. Então alguém levantava a mão para orar nas ruas, olha isso. O romano olhava e falava, aquele é cristão, prende. Já pensou? A oração custar a sua vida? Era assim na igreja de Atos, tá? O fato de levantar as mãos para orar já poderia custar uma prisão, açoites, prisão, morte. O fato de levantar as mãos para orar. Quando nós olhamos para Gênesis 1, nós vemos que tudo foi feito por meio da palavra. João, no capítulo 1, diz que o verbo, a palavra, ela se fez carne. Então, por que eu devo orar de voz alta? Porque você precisa lançar sementes diante de Deus. Por isso você precisa erguer as suas vozes. Senhor, meu coração está assim, o meu orgulho está assim. Eu vou colocar diante de você, porque eu quero ser transformado. Porque eu não quero perder o óleo. Porque eu não quero deixar de arder, Senhor. Senhor, a minha dificuldade, meu irmão, se a sua dificuldade é perdão, é orgulho, se a sua dificuldade é porque você questiona Deus, por coisas que você está passando, coloca isso diante de Deus agora. Eu desafio a você a falar com Deus, fale com Deus. Por quê? Porque o fogo vai arder e não vai apagar. Esse é o nosso pedido para Deus, que a chama arda, que a chama continue. Senhor, faz de nós esse altar. A Bíblia diz no Novo Testamento que nós somos o sacrifício vivo, que o nosso coração é esse altar, o meu e o seu coração. Por isso, começa a falar com o Senhor agora, no seu lugar. Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, Espírito que pairava sobre as águas desde o início, Shore Kandarama Sorias, Espírito Santo de Deus, Santo Espírito de Deus que convence o homem da justiça e do pecado e do juízo, Santo Espírito de Deus, que é o fogo consumidor, que é o óleo, que é a brisa suave, que é a voz, que é o som, que é a essência de Deus, Espírito de Deus, manifestação da natureza de Deus, Espírito Santo. Queima em nosso interior. Queima em nosso interior nesse momento, Senhor. E queima tudo que é palha. Queima tudo que é palha, Senhor, da nossa vida. Queima tudo que é palha, Senhor, da nossa vida. Espírito Santo, começa a ministrar a nossa vida agora. Nós oramos por cada pessoa aqui nesse lugar. Oramos por cada família aqui representada, por cada jovem, por cada homem, por cada mulher, por cada sacerdote. Espírito Santo, o homem, o conhecimento, ele não pode entrar aonde só o Senhor pode entrar. Espírito Santo, nos visita em nossos lares agora. Visita as nossas casas, o nosso trabalho. Senhor, todo aquele embaraço. Espírito Santo, só o Senhor pode nos dar sabedoria que vem do alto. Oh Espírito, nós queremos queimar novamente, como nunca antes.
como foi ministrado aqui ainda no período de louvor, nós queremos queimar e queimar. Nós queremos arder em Ti, Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eu estou trazendo as lenhas, manda o fogo. Eu estou trazendo as lenhas, manda o fogo. Oh Espírito, chore candaramasso, chere candaramasso, oriandaramasse. Oh Espírito Santo, recandaramasso. Oh Espírito, oh Santo Espírito, Santo Espírito de Deus, venha como fogo, venha como vento impetuoso, venha Espírito, venha como fogo, venha como vento impetuoso, venha Espírito, começa a clamar ao Senhor, venha Espírito Santo, oh Espírito, sim, diga isso, vamos dizer em uma só voz. Como o mar sem ondas, assim sou sim, Espírito, sem Ti. chore candaramasse, Flua como um rio, chore candaramasse, diga, rio furioso, flua, Senhor, sopra como vento, venha como fogo, venha como fogo, sim, e flua como um rio, sim, Senhor, flua, Espírito, furioso. Espírito Santo, começa a ministrar os nossos corações sobre aquilo que nós precisamos deixar, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que se move pelo Espírito, casas sacerdotais que se movem pelo Espírito. Oh Espírito Santo, venha como fogo, flua como rio, rio furioso. oh Espírito Santo, E sopre como vento, oh Santo venha Espírito, como fogo. sim, Senhor, oh Espírito Santo. Meu irmão, começa a profetizar sobre a sua casa agora. Começa a liberar palavras sobre a sua casa. Você é o maior profeta da sua casa. Começa a orar ao Senhor pela sua casa. Senhor, visita os nossos lares. Visita os nossos amados. Visita, Senhor, aqueles que precisam de restituição na sua saúde. Começa a orar por cura agora. Senhor, toca no sangue, toca nos ossos, toca nos músculos, toca no sistema nervoso, no sistema arterial. Toca, Senhor Espírito, começa a promover cura. Nós liberamos cura sobre os lares. Chore candaramasso. Espírito, começa a curar, Senhor. Senhor, aqueles que precisam de restauração em seus lares, em suas emoções. Deus, começa a tocar nas emoções. Toca na mente, toca no coração, Senhor. Ó Espírito Santo, traga descanso para aqueles que precisam, traga um refrigério para aqueles que precisam, Senhor. Sabedoria para aqueles que precisam. Ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito. Neste Sim, lugar, Senhor.
Espírito. Sim, Senhor. Para onde eu irei do teu Espírito? Se eu subir no mais altos céus, o Senhor vai estar. Se eu descer nas profundezas da terra, o Senhor vai estar. Se eu esconder a minha casa no Sheol, o Senhor vai estar. Se eu me esconder nas profundezas dos mares, o Senhor vai estar. Quem poderá fugir do seu Espírito? Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor. Se não tenho pra onde voltar, só tenho você. Para onde iremos, Senhor? Palavra de vida. Sim, Senhor. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Diga. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Diga isso em alto e bom som. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra. Diga. Para onde irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho. Sim, Senhor. Sou totalmente teu. Sim, Senhor. Fui Joga candaramaço. comprado pelo teu amor. Sim, Senhor. Pelo teu amor, e eu sou Espírito. totalmente. Tu és a chama que queima sem cessar. Fui encontrado. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu quero fechar essa palavra com uma promessa do Senhor, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, mas eu voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Olha o que Jesus disse: vós, entretanto, me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E para fechar, e naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Que as palmas louvem o Senhor. Amém. Aleluia. Amanhã dos dois, desce aqui neste lugar, reacende a chama, vem nos restaurar. Como em Atos 2, desce aqui neste lugar.